Hashtag 129, Apocalipse, estudando as profecias. Vamos analisar agora mais uma importante colocação. A localização desse animal. Uma simples declaração da profecia basta para nos guiar a importantes e corretas conclusões sobre este ponto. São João chama-lhe outra besta. É um símbolo em adição à primeira besta, mas diferente dela, que o profeta está justamente considerando. Isto é, simboliza um poder separado e distinto daquele que é representado pela besta precedente. Aquilo a que o evangelista e agora profeta João chama outra besta. Não é certamente nenhuma parte da primeira. E o poder simbolizado por ela também não é nenhuma parte do que é simbolizado pela outra. Isto é fatal para a pretensão daqueles que, para evitar a aplicação deste símbolo aos Estados Unidos da América do Norte, preferem dizer que se trata de alguma fase do papado. Mas, neste caso, constituiria uma parte da besta precedente, da besta semelhante ao leopardo. E se é outra besta, deve ser procurada em algum local não abrangido por quaisquer outros símbolos. Vamos, portanto, sumariamente, os símbolos da palavra de Deus que representam governo na terra. Encontram-se principalmente, se não em absoluto, nos livros de Daniel, no Velho Testamento, e no Apocalipse, no Novo Testamento. No capítulo 2 do livro de Daniel, profeta Daniel, é apresentado um símbolo sob a forma de uma grande imagem constituída por 4 partes: ouro, prata, cobre e ferro, e é finalmente desfeita em átomos, após o que, em grande monte, ocupando o seu lugar, enche toda a terra. No livro de Daniel, capítulo 7, encontramos um leão, um urso, um leopardo e um grande e terrível animal, não descrito, que depois de passar por uma nova e notável fase, vai para o lago de fogo. Em Daniel, capítulo 8, vemos um carneiro, um bode e uma ponta pequena a princípio, mas que se vai tornando excessivamente grande. Depois vamos ver qual é ela. No capítulo 9 deste Apocalipse temos gafanhotos semelhantes a cavalos. No capítulo 12 deste Apocalipse, um grande dragão vermelho. Bom, no capítulo 13 deste Apocalipse ainda temos uma besta que blasfema semelhante ao leopardo e uma besta de 2 pontas semelhante às de um cordeiro. Vamos encontrar no capítulo 17 deste livro uma besta escarlata, sobre a qual está sentada uma mulher, tendo em sua mão um cálice de ouro cheio de imundícies e abominações. Que governo, que poderes são representados por todos eles? Simboliza qualquer deles, porventura, os Estados Unidos? Alguns representam reinos terrestres, porque assim nos informam expressamente as próprias profecias e na aplicação de quase todos. Há um acordo uniforme entre os historiadores e os estudiosos do Apocalipse, o que não é fácil. Pois bem, as 4 partes da grande imagem de Daniel, capítulo 2, representam 4 reinos: Babilônia ou caldeus, Medos e Persas, a Grécia e Roma. O leão, no capítulo 7, também representa Babilônia. O urso, a Médio-Persa. O leopardo, a Grécia. E o terrível animal espantoso é Roma. A ponta, com boca e olhos humanos que aparece na segunda fase desta besta, representa o papado. Abrange a sua história até o tempo em que foi temporariamente derrubado na França
por Napoleão Bonaparte, em 1798. Ainda no livro de Daniel, capítulo 8, o carneiro representa a Medo-Persa, o bode, a Grécia, e a ponta pequena é Roma. Todos eles têm uma aplicação bem clara e definida ao mencionarmos, né, os governos. Nenhum deles, portanto, tem qualquer preferência aos Estados Unidos da América do Norte. Os símbolos apresentados pelo capítulo 9 deste Apocalipse, todos concordam em aplicá-los aos turcos e sarracenos, no capítulo 9. O dragão do Apocalipse, capítulo 12, é reconhecido símbolo de Roma pagã. Pode-se demonstrar que a besta semelhante ao leopardo, capítulo 13, é idêntica a 1/10 parte da ponta do quarto animal do profeta Daniel, capítulo 7, e por isso simboliza o papado. A besta escarlate, ou escarlata, né, como quiserem, é a mulher do Apocalipse, capítulo 17. Também se aplicam, evidentemente, a Roma, sob o domínio pagão papal, referindo-se especialmente os símbolos à distinção entre o poder civil e o eclesiástico, segundo um representado pela besta e o outro pela mulher sentada sobre ela. Mas resta um símbolo, que é o animal de duas pontas, do capítulo 13 do Apocalipse de Jesus segundo São João. Sobre esta, há uma grande diversidade de opiniões e, antes de procurar uma aplicação, temos de olhar para o campo abrangido pelos já examinados. É porque essa diversidade de opiniões tem muito a ver com a época muito, assim, desses historiadores também muito ligado ainda às coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos, também até por algum deles serem ingleses ou até já norte-americanos, né? Bom, a Babilônia e Médio-Persa, ou Medo-Persas, abrangia toda a parte civilizada da Ásia. E Grécia abrangia a Europa Oriental, incluindo a Rússia. Roma, com os 10 reinos em que foi dividida, representados pelos 10 dedos da imagem, pelas 10 pontas do quarto animal do profeta Daniel, capítulo 7, pelas 10 pontas do dragão do Apocalipse, capítulo 12, e pelas 10 pontas da besta semelhante ao leopardo, capítulo 13, abrangia toda a Europa Oriental. Em outras palavras, todo o hemisfério oriental, conhecido da história e da civilização, é absorvido pelos símbolos já examinados, acerca de cuja aplicação poucas dúvidas podem subsistir. Mas há uma poderosa nação do hemisfério ocidental, digna, como já vimos, de ser mencionada em profecia, que ainda não foi apresentada. Resta um símbolo cuja aplicação ainda não foi feita. Todos os símbolos, exceto um, já estão aplicados. Então, todas as partes do hemisfério oriental estão abrangidas pelas aplicações respectivas. De todos os símbolos mencionados, só resta um. É exatamente o animal de duas pontas, no capítulo 13 do Apocalipse. E de todos os países da Terra relativamente aos quais existe algum motivo para serem mencionados na profecia, só resta um, os Estados Unidos da América do Norte. Então, vejam que estamos fazendo um estudo com o máximo de critério. Pode parecer exaustivo, mas é um estudo histórico-profético e analisado muito seriamente. Estamos lidando com uma revelação de Deus. Então, refere-se o animal de duas pontas aos Estados Unidos? Refere-se. Estão de acordo? Estão todos os símbolos. Então, todos os símbolos têm uma aplicação, que é abrangido todo o campo. Mas, será que todos estão de acordo? Segue-se então que os Estados Unidos não estão representados na profecia. Vamos então para a próxima hashtag.